Ciências, página 18. Nessa página nós começaremos o exercício 2. O texto a seguir trata da relação de diferentes povos com a contagem dos dias. Existem indícios que, mesmo em eras pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20.000 anos, caçadores escavavam pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeira, possivelmente contando os dias entre fases da lua. Há 5.000 anos, os sumérios tinham um calendário bem parecido com o nosso, com um ano dividido em 12 meses de 30 dias. Há 4.000 anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares que se alternavam em 29 e 30 dias, num total de 354 dias. Esse calendário babilônico registrado em argila tem cerca de 8.000 anos. Ele indica datas em que Vênus nascia e se punha no céu. O texto afirma que os sumérios, um povo da antiguidade, usavam um calendário semelhante ao que usamos hoje em dia. Como se divide o nosso calendário? Responda no caderno. Página 19. 3. As palavras nascer e pôr eram usadas por povos que acreditavam que um novo sol nascia cada dia, e à tarde ele se punha no horizonte para morrer. Apesar desses termos permanecerem, qual a explicação atual para o nascer e o pôr do sol? Então, para essa pergunta, vocês têm que retornar lá na página que explica sobre os movimentos que a Terra faz. Um daqueles dois movimentos está relacionado ao nascer de um novo dia. Qual é o nome desse movimento? 4. Há vários benefícios em conhecer os pontos cardeais. Imagine que um engenheiro vai fazer o projeto de uma casa e precisa decidir de que lado do terreno ficará a janela da sala, por exemplo. A. Você considera importante saber a posição que o sol nasce e a que o sol se põe antes de construir uma casa? Por quê? B. Em sua opinião, de que lado você acha que deve ficar a janela da sala? Explique. Então, na B está perguntando, basicamente, se vocês acham que a janela da sala deve ficar no lado leste ou no lado oeste. E por quê? Então, vamos lembrar em que dia, em que ponto cardeal que nasce o sol e em qual ponto cardeal que o sol se põe para responder essa pergunta. C. Como você faria para identificar os pontos cardeais em relação a esse terreno se não tivesse nenhum instrumento específico para isso? Então, para responder essa pergunta, vocês devem lembrar daquela imagem do menininho abrindo os passos para identificar os pontos cardeais. 5. Atualmente existem métodos precisos que usam a tecnologia de satélites para determinar a posição geográfica de uma pessoa ou um objeto. Um exemplo são os aparelhos eletrônicos que utilizam o sistema de posicionamento global, GPS, na sigla em inglês. Pensando nisso, converse com os colegas e responda. É importante aprender sobre métodos tradicionais de determinação da posição geográfica como o gnomon e a bússola? Explique suas respostas. Então, para responder a questão 5, vocês podem avaliar somente a bússola, não precisam avaliar o gnomon. História e Geografia, página 24. Os primeiros grupos humanos. Muitas pesquisas arqueológicas buscam analisar os vestígios deixados pelos primeiros grupos humanos. De acordo com esses estudos, nossos primeiros ancestrais têm origem na África. Ao longo de milhares de anos, eles se desenvolveram e se adaptaram aos diversos ambientes, passando a produzir instrumentos cada vez mais elaborados. Nesse processo de adaptação e produção de instrumentos, o ser humano passou a interagir com a natureza e a modificar as paisagens, explorando os recursos disponíveis para a fabricação de elementos que atendessem às suas necessidades. Os vestígios arqueológicos podem indicar diversos aspectos sobre os primeiros seres humanos, como a época em que eles viviam, de que maneira se alimentavam e como era a sua estrutura corporal. Ao lado, foto de crânios de alguns dos primeiros grupos humanos. Vamos conhecer como era o modo de vida dessas populações? O modo de vida nômade. Os primeiros grupos humanos não viviam em habitações fixas, pois eles tinham que se deslocar constantemente para buscar alimentos.
Chamamos esses grupos que se mudavam com frequência de povos nômades. O modo de vida dos povos nômades era baseado principalmente nas atividades de caça e coleta. Pintura rupestre de cerca de 8.500 anos atrás, representando grupos humanos praticando a caça na Líbia. As paisagens são diferentes, página 25. Desde os nossos mais antigos ancestrais, os seres humanos sempre habitaram diferentes paisagens terrestres. Embora algumas dessas paisagens pareçam iguais, elas são diferentes entre si. Os tipos de elementos naturais e culturais de uma paisagem podem estar presentes também em outras paisagens, porém não exatamente da mesma maneira. As paisagens mostradas abaixo apresentam os mesmos tipos de elementos naturais. Observe-as: ar, vegetação, água, solo e rochas. Paisagem localizada na Bahia em 2015. Ar, solo e rochas, água, vegetação. Paisagem localizada em Roraima em 2016. Note que elementos como água, vegetação, ar, solo e rochas estão presentes nas duas paisagens. No entanto, a organização desses elementos é diferente, assim como suas dimensões, formas e cores. A formação desse conjunto é que torna as paisagens diferentes umas das outras. Então, vocês responderão as 6 perguntas que eu coloquei lá no grupo, referente às páginas 24 e 25. A 6ª atividade pede que vocês façam um desenho de uma paisagem e identifiquem os elementos naturais que há nelas. Depois, pinte se quiser.